Fala, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que significa o Evangelho. Eu sei que é uma pergunta que pode parecer esquisita para você, mas eu acho que o Evangelho é uma palavra que caiu realmente no senso comum das pessoas. O Evangelho, a gente fala, não tem que ser centrado no Evangelho, uma igreja centrada no Evangelho, né? A nossa vida tem que transmitir o Evangelho. Mas afinal de contas, qual que é o conceito de evangelho? Então esse vídeo aqui de hoje, né, é um vídeo onde a gente vai juntos questionar um pouquinho sobre diferentes visões do evangelho, do que a gente pode entender por evangelho. Para isso, nós vamos dialogar com dois autores, Dallas Willard, que fala muito do evangelho numa visão do reino de Deus, e Timothy Keller, que traz muito o evangelho numa visão como a obra redentora de Cristo. Esses dois autores são maravilhosos, eles dois trazem grandes contribuições para aprofundar esse conceito do que é o evangelho, e eu espero que você goste de se envolver com esse assunto aqui. Mas antes da gente entrar nesse assunto, deixa só eu te pedir para você se inscrever aqui no canal, por favor, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E também, né, por favor, curta esse vídeo, compartilhe, coloca aqui nos comentários também o que você acha desse tema, o que para você é o Evangelho. Coloca aqui nos comentários, vai ser bacana a gente poder dialogar juntos. E antes da gente entrar de fato nesse conteúdo, eu só preciso avisar para vocês que esse conteúdo ele é retirado de uma live que nós fizemos essa semana, uma live onde nós falamos sobre evangelismo. E durante a live nós dialogamos sobre o conceito de evangelho. Eu acho que esse recorte que a gente fala sobre o que é o evangelho ficou bem interessante, realmente pode te ajudar muito a enriquecer sua visão sobre esse conceito bíblico. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo e é isso aí, vamos lá! Mas eu quero trazer aqui dois autores que eu admiro demais, não acho que eles são excludentes e eu acho que eles se casam de uma maneira muito interessante. Quando eu falo Evangelho integrado à vida, eu estou trazendo muito o pensamento desses dois autores. Primeiro, Timothy Keller. Timothy Keller, ele fala que o Evangelho, ele é a obra redentora de Cristo na cruz. O Evangelho, ele se traduz na figura de Cristo. O Evangelho conhecer o Evangelho é conhecer Cristo, é reconhecer o nosso pecado, quanto o nosso pecado machucou a Deus e de certa maneira pregou Cristo na cruz também. E a partir desse reconhecimento, nós nos arrependemos e fazemos de Jesus nosso Senhor. De fato, Keller ele traz que o Evangelho ele é esse processo, né, de Cristo na cruz e como que nós nos relacionamos com isso. Então, passamos por um processo ali também de arrependimento, né, de entrega, de rendição a Deus. Então, é importante a gente pensar que essa, para Keller, né, é a força motriz, né, do qual a gente deve ali buscar a Deus, né, buscar esse evangelho. E aqui é interessante, isso não é um pensamento só de Keller. Esse pensamento ele vem de vários pensadores, vários teólogos, e Keller ele populariza isso, né? Ele é um autor muito famoso e ele traz muito essa visão de que o evangelho ele tem diferentes características para cada um de nós. Porque para cada um de nós, se eu voltar aqui na imagem, ó, deixa eu até tirar aqui um pouquinho minha câmera só para vocês verem rapidinho. Cadê? Aqui. Tá vendo aqui, ó? Olha que interessante, espero que vocês estejam me ouvindo. Tá, a gente tem aqui o Jesus como rei, Jesus como nosso Salvador e temos Jesus como nosso pastor, como nosso guia. Deixa eu voltar aqui a minha câmera. Isso aqui é importante porque ele fala, para cada um de nós a gente vai ter uma visão diferente do evangelho. Por quê? Porque para alguns de nós vemos Jesus como esse rei, esse Deus que me chama para batalhar, para lutar. Geralmente pessoas que nasceram na igreja, que têm esse fogo, que já estão ali envolvidos com o reino e tal, vão lá e vêm e se entregam para Deus, veem Jesus como esse rei. Eu me enxergo muito vendo Cristo como meu rei, né? Eu gosto desse lance da missão, do chamado, me interajo com isso, de construção de igreja, de avanço do evangelho. Não, adoro, sou apaixonado por essa visão de Jesus Cristo como meu rei. Para outras pessoas, veem Jesus Cristo muito como o meu Salvador. E aqui é um ponto interessante da gente pensar, né? Muitas pessoas passaram por grandes dificuldades na vida, passaram por questões que foram machucadas mesmo, né? O próprio pecado ali teve consequências graves na vida da pessoa. E aí quando enxerga Jesus, quando vê o Evangelho, caraca, vê esse Jesus que tirou dela esse pecado. Então Jesus, para essa pessoa, vai ser uma pessoa, vai ser um Cristo, né?
muito mais sofredor e ao mesmo tempo que o liberta do pecado. Geralmente pessoas assim são pessoas que gostam de pastorear, são pessoas que gostam de cuidar uns dos outros, que gostam da benevolência, né? Que se envolvem porque enxergam que Cristo realmente os libertou. São pessoas muito fortes na oração, geralmente, né? Porque se conectam muito com esse Jesus que a salvou. E o outro Jesus é o Jesus, né, que é esse pastor, esse guia. E é interessante a gente pensar nisso também, porque Jesus, né, para muitos de nós estávamos perdidos. Muitas pessoas não tinham um propósito, não tinham uma razão de viver, não sabiam o que estavam fazendo na vida, e aí do nada se deparam com Cristo. E veem que Cristo não só dá um propósito, mas ele dá um passo a passo, ele se torna um guia para essa pessoa. E Jesus Cristo é esse sábio, esse mestre, esse pastor, essa pessoa que a direciona para a vida. E aí pessoas assim geralmente têm um grande desejo pelo estudo bíblico, por ensinar, por aprender também da palavra, por se envolver com diferentes ministérios e estar ali com as crianças. E são pessoas que isso mexe muito. E aí Keller ele fala que o evangelho ele é como se fosse esse diamante. Ele é uma coisa só. Cristo é um só, ele não muda. O evangelho é isso. Porém, cada um de nós enxerga ali o evangelho de diferentes formas, e isso vai criando diferentes visões sobre o mesmo Cristo. E isso é bom. É a partir disso que a gente tem diferentes dons, diferentes talentos, diferentes ações na igreja, e isso vai fazendo com que o diamante como um todo seja ainda mais visível para as pessoas, né? Basicamente, essa visão de Keller, ele traz esses 3 exemplos, mas na verdade ele fala que existem várias visões de Cristo, várias visões que a gente pode estar se relacionando. Essa visão, por exemplo, aparece muito lá em Senhor dos Anéis. Se você é fã de Senhor dos Anéis, acho que se você acompanha minhas lives, você vê aqui que eu sou fã de Senhor dos Anéis, né? De fato, Senhor dos Anéis, ele traz Jesus nessas 3 figuras. O Frodo, né? Que é aquele que carrega o anel, que tira o pecado do mundo, esse Jesus sofredor que me livrou do pecado. Você vê ali Jesus rei, como Aragorn, né? O rei que que vai pra batalha, que pega na espada, que corta ali, né, o pecado, que de fato vai junto e chama as pessoas a lutarem com ele, que é o Aragorn. E você vê o Jesus, que é esse mestre, esse sábio, esse guia que ilumina e direciona as nossas vidas na figura do Gandalf, né, do mago Gandalf, né? Então isso é uma coisa que vem, né, de diversos pensadores cristãos, né, essa ideia desse Jesus, né, que é representado na Bíblia, e cada um de nós vai se identificando com uma esfera ali desse mesmo Cristo, desse mesmo Evangelho, né? E isso é basicamente o que ele fala. Outras pessoas, por exemplo, Dallas Willard, né? Outro cara maravilhoso que eu amo de paixão, esse cara aqui, velho. Esse cara aqui é sensacional. Dallas Willard, ele fala assim, olha, ele meio que inaugura, meio não, né? Ele inaugura basicamente essa teologia do reino, né? Ele é um dos grandes caras que estudam profundamente o que é o reino de Deus. E a visão de Dallas Willard sobre o evangelho não é algo que é excludente de Keller, mas eu acho que aprofunda ainda mais, porque ele fala, olha, se o evangelho é Jesus Cristo, como que a gente explica para as pessoas o que é o evangelho no Antigo Testamento? Como que o judeu, cada pessoa que teve ali um contato com Deus, como que ele entende quem era o Messias? A ideia do Messias, né, ela já é trazida no Antigo Testamento, mas as pessoas entendem de fato os ensinamentos ali do reino de Deus e tudo mais, né? Quando Jesus está aqui na Terra, que as pessoas entendem. Traz esse questionamento, ele fala como que era para as pessoas antes de Cristo, como que elas podiam viver o Evangelho, se o Evangelho estava em Cristo, e poucas delas tinham conhecimento ou entendimento de que tal profecia, tal escritura e tal coisa realmente era relacionado a Cristo. Muitas coisas as pessoas vão percebendo quando Jesus chega e depois que Jesus vai embora, né? A gente vai descobrindo cada vez mais ao longo da história da cristandade mais e mais desenvolvimento ali sobre quem era Jesus e como que o Antigo Testamento revela Jesus. Dallas Willard, ele vai falando sobre muitas questões também. Fala, olha, Jesus, ele chegou aqui trazendo as boas novas do reino de Deus. E tem várias escrituras que falam que Jesus andava pelos lugares anunciando o reino de Deus. O que é o evangelho? O que é para Jesus o evangelho? É o reino de Deus. O casamento, né, lá no Apocalipse, o casamento entre a igreja e Cristo, né, equivale a essa junção do novo céu e da nova terra, o reino de Deus, né,
de fato vindo ao mundo, a Nova Jerusalém, transformando todas as coisas. Então Dallas Willard, ele traz muito esse pensamento de que o Evangelho, a Boa Nova, é o próprio reino de Deus. E isso não anula Jesus Cristo, não anula a obra redentora de Jesus. Muito pelo contrário, contextualiza a obra de Cristo em prol da gente o que? Conhecer e viver o reino de Deus. Cara, isso é maravilhoso, isso é muito louco. E ele fala muito, né, que o reino de Deus, ele é tanto esse reino celestial que descerá à terra, essa nova Jerusalém que descerá à terra, nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês, e ele fala o quanto que a criação, né, já representa, faz parte do reino de Deus. Deus criou a criação, faz parte dele, está manchada pelo pecado, porém o reino de Deus, né, no fim dos tempos, tudo vai ser transformado, redimido, restaurado, e isso não anula também as pessoas, né? Deixa eu tirar aqui a minha imagem de novo. E isso não anula também as pessoas, né? E o trabalho missional, o trabalho do avanço do evangelho, tudo isso está conectado. Então isso é muito interessante da gente pensar. E aqui, né, é importante a gente pensar também uma coisa que Dallas Willard ele fala, que eu acho assim sensacional. A própria palavra evangelho, né, ela é uma palavra grego-romana. Ela já existia até antes da Grécia. E aqui deixa eu voltar para vocês, que aqui é um conteúdo mais aprofundado, mas eu acho que é bacana a gente trazer. Espero que vocês estejam gostando, galera. Essa live aqui tá pesadíssima, mas espero que vocês estejam gostando e refletindo junto comigo. Vamos lá. Não esquece, por favor, viu, gente? Deixar o seu like, por favor, se inscrever aqui no canal, isso é importantíssimo. Mas enfim, vamos lá. Uma coisa que ele fala, né? A palavra evangelho é uma palavra grego-romana. Essa palavra, ela já era utilizada muito tempo antes. Porém, ela foi popularizada por Alexandre o Grande. Desde Alexandre o Grande em seguida, cada novo rei que se existia, cada novo César que tinha lá em Roma, ele falava o evangelho de César, o evangelho de Alexandre, ou seja, as boas novas. O evangelho, ele anunciava um novo rei e um novo reino. Essa era a ideia da palavra evangelho, que significava. Então todo novo César, todo novo imperador, comandante, ele falava, olha, esse é o evangelho de tal pessoa. Basicamente, isso aqui significa que tem um novo rei e um novo reino na terra. E aí, do nada, entre aspas, chega Mateus, Marcos, Lucas e João falando, olha, esse é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho, a boa nova de um novo rei, que é Jesus, e um novo reino, que é o reino de Deus. Então, quando eles começam a trazer o evangelho de Jesus, né, o evangelho ali, a boa nova de Cristo, eles estão, de certa maneira, trazendo um pensamento contracultural e, de certa maneira, também valorizando cada vez mais o reino de Deus. Falando, olha, existe um novo rei e um novo reino. A ideia de reino é muito forte quando você pensa até na origem da palavra evangelho. Então você vai desenvolvendo esse pensamento. Dallas Willard, ele é sensacional nisso, e aí você vai vendo o quanto que isso vai pegando muitas coisas do pensamento do que a gente acredita ser o evangelho. Por que é importante a gente enxergar o evangelho não somente como Cristo, mas também como o seu reino? Porque se a gente falar, o evangelho é só Cristo, é conhecer a Cristo, a gente chega para alguém, a gente ora pela pessoa, a gente mostra ali, né, encoraja a pessoa, dá um abraço na pessoa, e a gente, eu estou aqui apresentando o evangelho. Quando a gente entende o evangelho também como o reino de Deus, a gente precisa entender, nós somos chamados a mostrar para a pessoa o que é o reino de Deus e como viver esse reino. Não só como ser filho de Deus, mas como ser súdito de Deus. Se a gente evangeliza falando apenas da obra redentora de Cristo, vira, de certa maneira, um cristianismo muito pessoal, muito individual. E a gente vê isso acontecendo muito hoje na sociedade. É só entre eu e Jesus, é o que Deus fez por mim, é o que Jesus fez por mim na cruz. Querendo ou não, a mensagem que é passada olha, você só precisa aceitar Jesus. Você só precisa reconhecer Ele como seu Salvador. Você só precisa entender que Ele é seu Pai e que Ele te ama. Querendo ou não, nós estamos evangelizando? Estamos. Estamos apresentando o Evangelho para a pessoa? Estamos. Porém, quando você entende que o evangelho também é ser súdito de um rei e parte do reino de Deus, isso muda completamente o evangelismo. Porque a gente entende que o evangelismo não é só entre a pessoa e Jesus Cristo e a obra redentora, mas a gente entende que o evangelho é viver de acordo com o que o rei pede para viver. É viver uma vida não hipócrita, é viver uma vida real, sincera, pregando e vivendo o evangelho de verdade. É vivendo de acordo com o que aquele rei pediu.
É vivendo dentro do seu reino, que envolve o relacionamento com o outro, o relacionamento com a criação e o relacionamento com Deus. Isso aqui são os 3 tripés do reino de Deus que formam, né, o que a Bíblia chama de Shalom, que é muito importante a gente entender. Então, quando a gente fala, não, vamos evangelizar alguém, entenda que não é só trazer ali a mensagem da cruz para a pessoa. É mais profundo do que isso. É ajudar a pessoa a entender o seu papel no reino de Deus e como isso modifica suas ações com o outro, suas ações com a criação e suas ações com Deus, né, na verdade, né, esses três pilares. Gente, é muito profundo a gente pensar o evangelismo nessa ótica, nessa dinâmica. Novamente, Dallas Willard não contradiz Keller, Keller não contradiz Dallas Willard, eles juntos assim tornam o evangelho, o entendimento do evangelho tão rico e faz com que o nosso evangelismo seja muito, muito mais profundo do que a gente imagina. A gente consegue entender os momentos que a pessoa está passando, o que ela está vivendo, consegue aplicar práticas diferentes de evangelismo com o intuito de apresentar o evangelho que perpassa por entender quem é Cristo, perpassa por entender o seu reino, perpassa por entender a obra redentora dele. É um conjunto inteiro, várias questões aí. E é isso aí, galera, esse é o conteúdo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir aqui esse vídeo, compartilhar para as pessoas e também, claro, se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma nova notificação. E é claro, se você quiser, me siga no meu Instagram, Caio César FC, vai ser um prazer ter você lá comigo. Agora, se você quer se aprofundar ainda mais nesse conteúdo, aqui do lado tem um vídeo falando sobre o reino de Deus, um vídeo onde eu aprofundo alguns pensamentos sobre o reino de Deus. E se você quer se aprofundar mais sobre evangelismo e entender o conceito que a gente trouxe na live, aqui está a live completa. Vai lá assistir, vai ser bacana, você vai gostar, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima.